Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu querido amigo, o professor e secretário de Justiça, Dr. Rubens Rizek. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro, vou lhe oferecer um livro escrito alguns 2 ou 3 anos atrás, uma breve teoria sobre o constitucionalismo, que eu procuro desmistificar um pouco, fazendo uma teoria sobre as teorias de direito constitucional, mostrando que, na verdade, nós constitucionalistas terminamos correndo, os constitucionalistas, quase sempre atrás dos fatos, porque são as revoluções, os fatos, política, as teorias que geram, e depois nós vimos com as fórmulas. Nós damos uma prateleira de soluções jurídicas, mas jamais nós fazemos Constituição. Nós interpretamos a Constituição. Então, muito obrigado, esse livro, professor. Puxa uma breve vida. teoria. Mais um, para mim, a já longa coleção de obras da sua autoria, todas elas consultadas com muita frequência, que é o que resolve. Os seus livros resolvem os meus problemas. Com admiração permanente, eu muito obrigado aqui, muito obrigado minha letra, pela dedicatória. todo mundo sabe que é difícil de ler. Muito obrigado. Isso aqui é muito representativo, muito simbólico. Muito obrigado. Meu caro Rubens, voltando à sua... Hoje nós vivemos no Brasil essa intranquilidade, já falamos sobre a insegurança jurídica, e estamos com eleições, com candidatos ainda indefinidos. Uma pergunta de natureza política agora, saindo um pouco de administração, já que eu sei das dificuldades que você enfrenta e enfrentando galhardamente com muita inteligência. Você entende que o sistema presidencialista, como nós temos em toda a América, que tem trazido problemas, não seria o momento de... Porque o parlamentarismo, uma das questões mais características, ou aliás, das características maiores do parlamentarismo, é a redução automática de partidos. Não é uma redução imposta de partidos. Eles reduzem-se porque, na verdade, os próprios parlamentos decorrem dos partidos com uma determinada linha ideológica. O Brasil teve o parlamentarismo no Império durante 42 anos. Você já refletiu um pouco, se não é um momento, não de imediato, mas para que nós, porque o Brasil é refém de um presidencialismo que, se o presidente é fraco, você tem 4 anos. Se o presidente não sabe administrar, você tem 4 anos. As suas indicações são indicações pessoais e não políticas. Não, sem dúvida. E a proliferação de partidos que não são partidos, que são legendas. Pois é. Como você vê esse problema? Agora eu estou falando o jurista Rubens Rizek e não o secretário de Justiça. Olha, eu agradeço muito essa pergunta, porque eu sou professor de ciência política há muitos anos, já dei aula, inclusive, no CEL, etc. Foi nosso professor. Isso, e eu estou hoje convicto que, eu sou parlamentarista, não é? Mas eu entendo que o problema não é o presidencialismo ou o parlamentarismo. Entendo que o problema é outro. O problema é a liberdade de emenda, é a facilidade de propositura, é a facilidade de obstrução. Este é o problema maior. Este problema teria que ser melhor estudado e resolvido antes de se decidir pelo parlamentarismo ou presidencialismo. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, naquele livro O Processo Legislativo, que é brilhante, né? Que foi o livro de cátedra. Muito bem, eu gosto muito. Ele tem lá uma reflexão que eu guardo para mim e que é verdadeira. Nós ainda estamos vivendo no Estado contemporâneo as mesmas bases de um constitucionalismo clássico que veio das revoluções liberais, Revolução Francesa, em que a Assembleia Nacional Francesa, revolucionária, ela não tinha a fragmentação e a complexidade da sociedade atual. Era basicamente composta por burgueses que pensavam de forma muito semelhante. Então se construiu no constitucionalismo clássico o que nós mantemos até hoje, 200 anos depois, uma liberdade muito exacerbada individual dos parlamentares. Isto, para mim, é um erro hoje na sociedade contemporânea que precisava ser rapidamente, urgentemente, muito mais do que a discussão de mudança para parlamentarismo. Veja,
eu tive uma experiência no parlamento, fui chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu era muito jovem, eu tinha 27 anos. E eu convivi ali no seio do parlamento paulista e a gente acompanha a política há muito tempo, né? A proliferação de partidos e a fragmentação do debate no parlamento brasileiro decorre muito do poder individual de cada parlamentar. Então, assim, cada parlamentar ele tem poder de iniciativa próprio. Então, ele entra com diversas proposituras. Cada parlamentar tem poder de emenda próprio, emendas ao orçamento e etc. De repente, se a gente conseguisse concentrar as iniciativas em grupos, comissões, partidos políticos, enfim, seria mais racional. E a obstrução também. Tem muita liberdade de um único parlamentar obstruir o processo legislativo. Bom, isso faz com que haja um jogo de negociação entre 513 deputados e mais 81 senadores, ou seja, são quase 600 parlamentares, individualmente colocando os seus interesses próprios na mesa de negociação. A lei fica ambígua e a lei ambígua leva ao judiciário a ter que interpretar e aí vira esse ativismo todo, essa insegurança jurídica. Agora, eu tenho muito essa convicção. Mas uma pergunta que a minha impressão é que o sistema é que gera essa proliferação de partidos e essa individualização da atuação. Porque nós não temos partidos políticos, nós temos legendas. Verdade, com 35 partidos, 26 com assento no Congresso, é uma barbaridade. Não há partido. É uma barbaridade. Não há 35 ideologias no Brasil. Isso é inadmissível. Aliás, não há em nenhuma filosofia, você foi professor de ciência política, não encontra 35 ideologias políticas diferentes. Mas é pior que isso, professor, é comercial. Claro. Agora, o que ocorre no parlamentarismo é que você automaticamente cria partidos políticos. Eu sempre digo, quando diz o Brasil não pode ter parlamentarismo, porque não tem partidos políticos, eu digo o Brasil não tem partido político porque não tem o parlamentarismo. A equação é diferente. O presidencialismo é o partido da individualidade. Isso. Quer dizer, eu elejo o presidente da República. O presidente da República, mesmo nos Estados Unidos, que é o único país que deu certo com o presidencialismo, é o presidente Trump, é o presidente Bush, é o presidente Obama. E poucos lembram que representa o Partido Democrata, o Partido Republicano, que é um partido que controla os congressos. Claro. O Congresso americano, um partido dominante, é fundamental para dar sustentação. Mas, como é o presidencialismo de um homem, você fala no Trump, você, por exemplo, fala em governos, entende? Mas na prática, nos Estados Unidos, é a individualidade. E no Brasil também. Quer dizer, na América, você pega o presidente da Argentina, o presidente do Chile, o presidente... E os partidos desaparecem, porque o presidente, se tiver força, ele manda, o Congresso não representa nada. E se não tiver força, o Congresso também não comanda, nenhum comanda, porque é a individualidade que você faz menção, você vai de um partido para o outro. Indo de um partido para o outro, nós temos uma infidelidade partidária que representa, e aí 26 partidos é absolutamente impossível governar com isso no Congresso. Não seria o caso de realmente repensar quando Marco Aurélio, queridíssimo amigo, grande jurista, barrou a cláusula de barreira, nós tivemos esse absurdo que vivemos hoje. Isso é uma barbaridade, professor. Na verdade, assim, hoje, até um pouco tempo atrás, constituir um partido no Brasil era muito fácil, né? Ok, mas você tem acesso a fundos, você tem acesso a tempo de TV, mesmo aquele mínimo, né? E você negocia isso. Então, as legendas viram uma coisa comercial, você sai negociando. É o melhor negócio do mundo, né? Porque você monta um partido... dinheiro do contribuinte. Com dinheiro do contribuinte e ainda, veja só o valor que tem segundos no horário nobre de TV nas inserções. Você fica dono de um valor gigante em rede nacional de rádio e televisão para você negociar com alguém, né? Então, e do nada, né? Não é que você... Então, veja, tem um valor imenso. Então você tem uma verdadeira barganha que evidentemente no subterrâneo aí nós não podemos também, a gente tem que começar a falar as coisas no Brasil e nós sabemos o que acontece.
Então, isso é muito lamentável, isso é muito triste, mas mais do que isso, nos Estados Unidos, que você fez referência, né, o voto é majoritário. Isso é toda a diferença, porque no sistema majoritário de eleição, mesmo para a composição das casas legislativas, você leva a um bipartidarismo ou uma redução drástica de partidos. O sistema proporcional é o contrário. O sistema proporcional, você, por exemplo, você monta um partido, o partido do Rubens Rizek, PRR, é um nome bonito. Faço o meu partido. Aí eu convido 200 pessoas para saírem candidatos. Estas 200 pessoas vão ter lá 10 votos cada um, porque vai ter lá o seu irmão, o seu cunhado, o seu parente, o seu amigo, etc. Cada um tem lá 10, 15 votos. Né? Multiplicado pela quantidade de candidatos, eu tenho um volume de votos que eu aproveito para mim. Né? Então é uma máquina de estimular candidaturas avulsas, que absolutamente não tem nenhuma pretensão de representar nem nada nem ninguém, nem nenhuma formulação ou formação, e para usar para fins políticos pessoais. Não, esse é um problema. É uma discussão que realmente vamos ter que continuar fazendo num dos próximos programas. Eu só lembraria, Rizek, que com isso nós estamos terminando, e agradecendo muito a sua presença, que dos 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentares. Só os Estados Unidos. E nos Estados Unidos é quase um parlamentarismo presidencial, que o Congresso tem uma força enorme. São 2 partidos que comandam aquele Congresso. Rizek, profundamente grato de você ter, num momento de crise comparecido ao nosso programa, crise nacional, e você tendo que enfrentar as consequências sem poder solucionar as causas, né? E, aliás, brilhantemente. Senhores telespectadores, temos um brilhante secretário da Justiça que tem essa vantagem. É um professor universitário, um grande conhecedor de direito e um grande conhecedor de ciência política, que, aliás, é a matéria que você leciona. Né? Agradeço muito a sua presença e espero-os novamente no próximo domingo.